Antes de você já conhece o Marlon, né? Ele já pregou aqui algumas vezes, é o meu grande amigo. Eu não conheço ele há 38 anos, mesmo porque nós não temos essa idade ainda. Mas é muito bom tê-lo aqui novamente. O Paulo, quando fez o convite, falou para eu chamar alguém para pregar aqui. O Paulo falou: talvez você possa trazer o seu amigo Marlon aqui. Eu falei: mas ele já pregou, as pessoas não vão querer ouvir mais. Mas o Marlon aceitou prontamente e eu estou feliz porque ele está aqui nessa manhã. Que seja uma bênção para a igreja. Amém. E que a gente possa ter um sábado abençoado no dia de hoje. Antes de você começar a pregar, eu vou descer, e antes disso também, para preparar nosso espírito, eu quero convidar outros amigos que estão aqui nessa manhã nos visitando. É o trio Orion. Eu ia falar certo, gente, calma. É o trio Orion, eles vão cantar. Eu gosto muito quando eles vêm aqui na nossa igreja cantar, é uma bênção. Só que eles vêm, desmarcam, falam que não vêm, trocam, mas enfim deu certo, né? A gente está orando pela sua mãe também, viu, Simone? Tá bom? Ela está hospitalizada, então que Deus possa ser louvado nessa manhã pelo trio e também pela pregação, tá bom? Acertar os microfones aqui do lado, está apertado o cabo. Os técnicos não acontecem.
Bom dia, igreja. Já me apresentaram aqui, estou me sentindo em casa. Posso? Bom, obrigado, viu? É muito bom se sentir bem, sabendo que as pessoas querem que você esteja onde você está. É diferente, às vezes, aqueles amigos que falam assim, viu? Aparece lá em casa, mas ele nunca fala quando é para você ir, né? Então, se um dia um amigo fala, meu, vai lá em casa e fala, tá, me fala a data e o horário que eu vou mesmo. Tá? Vamos marcar alguma coisa qualquer dia. No calendário não tem qualquer dia, né? Não existe. Então, quem quer que você esteja com a pessoa sempre vai preparar algo especial para você. Então, eu me sinto honrado. Obrigado pelo convite mais uma vez, Léo, Paulo. E eu espero que Deus ele traga uma mensagem muito especial para todos nós hoje. Amém. Bom, você já imaginou, aliás, você deve ter imaginado, a gente imagina várias coisas, mas você já imaginou tendo uma entrevista com Deus? Alguém já assistiu um programa de entrevistas, onde o entrevistado senta ali no sofá ou na cadeira e o entrevistador ele vai trazendo perguntas. Essas perguntas podem ser legais, tipo coniventes, fazer perguntinha legal para o meu entrevistado responder e a gente fica tudo bem, amigo. Ou podem ser algumas perguntas igual da historinha da criança, por exemplo, do amigo da onça, que é aquela pergunta que faz para você, você fica meio sem sentido, meio sem saída. A real é que fazer pergunta é uma grande arte. A gente está fazendo pergunta o tempo todo. Tem não sei se chega a ser um ditado, mas tem uma frase que fala que o mundo ele é movido por perguntas e não por respostas. Porque resposta praticamente muitas pessoas têm. Se elas não têm as respostas exatas, elas têm as opiniões. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas a praticidade de uma pergunta é incrível. Tanto é que uma vez perguntaram assim para um sábio, um dos discípulos dele, viu? Por que você faz tanta pergunta? Aí ele respondeu assim, algum problema com isso? Ou seja, perguntas que respondem perguntas. Imagina uma entrevista com Deus. Se você tivesse algumas perguntas para fazer para Deus. A gente faz pergunta para Deus durante o dia? Sim. A gente, quando não está tão bem assim, algo dá errado. Se eu acredito em um ser superior, às vezes eu transfiro a responsabilidade para ele. Eu falo, Deus, por que está acontecendo isso aqui comigo? Né? O mundo todo está feliz e só eu estou triste. Por quê? Senhor, por que não foi daquele jeito e foi desse? E a gente tenta entrevistar Deus e perguntar, e perguntar, e perguntar. E a gente adora perguntar para Deus. Eu vou pedir para colocarem, por favor, isso. Aqui é uma pergunta que vai ser a pergunta base desse nosso momento de reflexão, onde você está. Então, se numa entrevista com Deus, eu queria fazer a seguinte proposta, que fosse trocada a ideia, onde não você fizesse as perguntas para Deus, mas Deus fizesse as perguntas para você. Imagina só, vamos imaginar que Deus está aqui com a gente hoje, mas de uma maneira diferente. Ele fala o seguinte, cada um vai receber uma folha em branco. E ele pede até para alguns anjos entregarem as folhas. Vocês recebem as folhas. Ele fala o seguinte, eu vou atender um de cada vez. Um de cada vez. Quanto tempo você acha que você precisaria para resolver a sua vida com Deus? Uma entrevista de uns 30 minutos? Será que estaria bom para conversar com Deus? 10 segundos, ele resolveria isso sem tempo. Tempo não é para ele, mas será que 30 minutinhos para Deus seria bom? Quem gostaria? Eu gostaria. E a gente colocaria nessa folha tudo aquilo que a gente quer perguntar para Deus. De repente você ficaria aqui por longas horas, sendo que é mais ou menos 30 minutos cada um, a gente ia passar aqui o dia todo esperando, só que ele falaria assim, não tenha pressa, coloca no papel aquilo que você quer. Beleza. E aí, o que a gente coloca, hein? Talvez uma lista de coisas que a gente quer, ou que a gente precisa, ou que acha que precisa, e que acha que tendo seria feliz. Ou encheria a folha frente e verso. Talvez algumas pessoas pegariam a folha, dobrariam, colocariam no bolso e iriam embora. Porque não seria tão interessante fazer uma entrevista com Deus, ou seria interessante para você? Seria bom? E aí todo mundo se movimenta
e a fila começa a andar e Deus vai atendendo. E de repente Ele pode pensar e falar assim para você: eu posso te dar uma sugestão? Quando você vier para cá, não precisa trazer a sua folha preenchida, traz a sua folha em branco, que eu gostaria de dizer aquilo que você tem que fazer. Porque quando a gente acha que precisa de algo, às vezes não é exatamente o que a gente precisa, mas Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então a gente daria a folha para que Ele escrevesse, e para que todos os tópicos da nossa folha fossem escritos pela própria mão de Deus. A Bíblia, ela é movida por perguntas. Vocês sabiam disso? Eu também não, mas eu fiquei sabendo. 3.298 perguntas. Quantas perguntas será que a gente faz um dia, hein? O que os filhos perguntam para as mães? O que as mães perguntam para os filhos? O esposo para esposo, o namorado para namorado, o pai? O que a gente pergunta? A gente se move a perguntas o dia todo. Desde perguntas tão simples, quando a criança fala assim: mãe, cadê minha camiseta? Até perguntas mais complexas, quando ela pergunta: mãe, como é que eu nasci? E aí você tem que dar um jeito, você vai usar a sua criatividade, né? Para saber responder exatamente aquela pergunta do jeito certo, na hora certa. Existem algumas perguntas que são, diríamos assim, famosas. Lembra dessa daqui, quando Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Ou quando ele pergunta para os discípulos: por que é que vocês são tão tímidos? Ou quando ele pergunta assim para Pedro: como vocês sabem, Pedro, você me ama? Quando a gente recebe um tipo de pergunta dessa, a tendência nossa é responder igual a Pedro, para uma pessoa que a gente conhece e ama. Quando ele fala assim: o que dizem os homens que eu sou? E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Ou no momento mais intenso e mais profundo, que Deus fala assim: olha aqui, onde é que você estava quando eu fundei o universo? Jó, onde é que você estava quando eu coloquei o sol e as estrelas nas palmas das minhas mãos? E Deus, Ele vai perguntando e a gente vai aprendendo a perguntar, e essas perguntas vão trazendo respostas dia a dia. Bom, a Bíblia, ela apresenta a sua primeira pergunta, que é exatamente essa daqui: onde você está? Aparece em Gênesis, essa primeira pergunta. Deus, Ele cria o mundo, Ele abastece o mundo de tanta coisa bonita, Ele monta a natureza com um design impressionante, Ele cuida das cores, até porque você imaginar que a grama fosse roxa, ou que a grama fosse laranja, não, mas Ele pensou numa cor ideal para a grama, numa cor ideal para o céu, uma cor ideal para as coisas. Ele alinhou exatamente tudo como alguém perfeito faz. Colocou os animais ali, cada um com a sua especificidade, cada um com um jeito, cada um com uma função. E aí, no final, Ele falou: vou criar alguém para cuidar disso tudo aqui. E todo mundo conhece a história, ou quase todo mundo. Para alguns é uma história utópica, é uma história que não tem sentido, mas para outros ela tem todo o sentido do mundo. Deus vai lá e cria o homem, por fazer o homem, e Ele vai cuidar das coisas, e Ele cria o homem, e Ele vê que depois de um tempo o homem não estava tão bem assim, né? Aí Deus, acho que Ele fez propositadamente: vou criar esse homem aqui, eu vou ver a reação dele sozinho, olhando para as coisas. E Ele percebeu que, não vou dizer tristeza, porque a tristeza não era de conhecimento naquela época, mas um vazio, algo diferente, algo faltava. E aí Ele faz Adão dormir um pouquinho, e Ele tira uma obra-prima do homem. Qual que é a obra-prima? É a mulher. E Ele cria
E aí ele fala o seguinte: ó, agora vocês são 2, porém são 1, e tudo aqui foi feito para vocês. Não é legal chegar na casa de alguém, quando a pessoa fala: ó, fiquem à vontade, aqui a casa é sua. Deus falou exatamente isso para eles, só que com um detalhe. Ele falou o seguinte: ó, vocês podem cuidar do jeito que vocês quiserem. Essa é a primeira opção. Mas vocês podem cuidar do meu jeito. E aí você escolhe. Está vendo aquela árvore ali? Naquela árvore ali, eu vou pedir para você não tocar. Daquele fruto, eu vou pedir para você não comer. Mas quem escolhe é você. O poder de decisão está na sua mão, Adão. É você quem escolhe ela. E você vai decidir. E você vai escolher. Tudo era perfeito, não era? Não dá para imaginar. A gente tenta imaginar às vezes e dá uma travada no cérebro. O nível de perfeição das coisas. Porque se você gosta muito de alguma coisa, aquilo pode ser perfeito para você. Mas se aquilo não te atrai tanto, a perfeição vai estar em outras coisas para outras pessoas. Para algumas pessoas um carro pode ser perfeito, para outras pessoas uma casa pode ser perfeita, para outras pessoas uma roupa pode ser perfeita, para outras pessoas podem ser perfeitas. Mas o nosso senso de perfeição é completamente diferente daquilo que de fato é perfeito. E Deus alinhou tudo, Ele sintonizou tudo, tudo combinava, os sons, as cores, os cantos, o cheiro, tudo, era tudo perfeito. E a gente tem um relato, antes desse relato, eu não vou estragar meu versículo ainda, eu vou pedir para você imaginar essa seguinte situação. Satanás, de alguma maneira, ele vem, tem acesso a um animal, que para muitos também é uma coisa absurda, é uma coisa utópica, e ele, através do animal, ele fala algo para Eva, ele fala assim: mas se você comer desse fruto aqui, você vai ter um nível tão bom, você vai ser tão superior, você vai ser tão poderosa. Mas a fala da serpente é incrível e ela envolve, ela é envolvente. Eva não resiste. E não só não resiste, como vai e fala para o esposo dela, o marido, fala: Adão, a fruta eu comi, e você, e aí? Colocou na parede. Só que no momento que ela comeu, a sensação não foi tão boa assim. Ela percebeu que ela não morreu, mas algo diferente aconteceu. E aí ela conta para o esposo dela. E quando ela conta para o esposo dela, ele também vai lá e come, por razões que ele deve ter tido. E a gente não vai julgar as razões dele. Se você der uma olhadinha em Gênesis 3, 8 e 9, a gente tem agora a primeira pergunta da Bíblia. E lá fala o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Essa é a primeira pergunta da Bíblia. É a pergunta de um Deus que sabe de todas as coisas, mas ainda assim Ele quer perguntar para ouvir qual é a resposta do homem. É um homem que ele vai atrás das árvores, atrás do jardim, atrás de um arbusto. Eu não sei qual foi o arbusto que eles buscaram, mas naquele momento que eles buscaram algo para se cobrir, algo para se esconder, algo para mostrar que não era deles. Sentiram vergonha. E Deus vem então com essa primeira pergunta: onde é que você está? A Bíblia ressalta que isso acontecia na brisa do dia. Sabe aquele fim de tarde gostoso, aquela brisa suave? E Deus andava pelo jardim todo fim de tarde para conversar com os dois. Todo fim de tarde eles sabiam direto da mão, da boca, dos olhos do Criador o que estava acontecendo. Naquele dia não foi diferente. Na brisa da manhã, você consegue imaginar, se você for mais visual, você consegue ouvir, se você for mais auditivo, ou você consegue sentir,
Se você for mais sinestésico, os passos de Deus andando pelo jardim, talvez os pés de Deus tocando a relva, a brisa suave soprando, pássaros cantando, tudo muito perfeito. E na brisa da tarde, Deus chega e fala: Adão, onde é que você está? É a pergunta de um Deus que sabe de todas as respostas, mas ainda assim Ele insiste em perguntar: aonde você está? É uma pergunta retórica, uma pergunta que Deus sabia a resposta, mas Ele queria saber do homem: cadê você? Cadê você que não está aonde deveria estar? O seu lugar é aqui. E você se esconde. Para onde é que você foi? A gente tem a sensação, através de uma pergunta dessa, de que no momento que Deus pergunta, a Bíblia fala o seguinte: há silêncio no jardim. O silêncio às vezes é bom, mas tem silêncio que não é nada bom. Às vezes, quando a gente tem uma notícia não tão boa, a gente não tem palavras para ela, e aí acontece o quê? O silêncio. Você também consegue imaginar e pensar e sentir o silêncio do jardim? Algo estava errado no melhor lugar do mundo. E a partir desse momento, quando Deus pergunta para Adão e para Eva: aonde vocês estão? Ele faz um convite. Ele não quer saber o que você fez. Ele não fala: Adão, o que você fez? Por que você fez? Não. Onde você está? É um convite para reestruturar a conexão perdida. De repente, a nossa conexão com Deus é perdida durante algum momento do dia, da semana, do mês, da vida. Mas não há conexão que possa ser perdida e não possa ser restaurada por um Deus tão grande assim. E Ele sempre está pronto. Ele sempre está ali. Onde é que você está? Será que a gente consegue entender o lugar que a gente está hoje? Quando Deus pergunta para mim: Marlon, aonde você está que você fez do seu jeito? E muitas vezes, quando eu faço coisas do meu jeito, mesmo sabendo que é o jeito errado, eu vou lá e faço. Deus nunca dá as costas. Ele nunca pergunta: por que é que você fez? Ele só pergunta: onde é que você está? Eu quero restaurar a conexão com você. Eu quero restaurar o nosso relacionamento. Vamos ser felizes de novo. Não deixa para depois. Não deixa para daqui 2 horas. Mas, Senhor, estou no chão, estou sujo. Ele só quer saber se você está disposto a restaurar a conexão com Ele. Em Jeremias 31:3 fala o seguinte: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei um amor eterno, um amor leal atraí. Já pensou num amor que atrai? É fácil entender. É só pensar em coisas que te atraem, coisas que você vai atrás, coisas que você busca, coisas que são interessantes para você. O amor de Deus, ele atrai, ele busca. Mas se eu não quiser, alguém pode pensar, ele continua te atraindo. A Bíblia não fala que o amor de Deus te força, ela fala que o amor de Deus te atrai. E quando você é atraído por algo, é porque algo mexe de alguma forma com você. E você sente a vontade ou não de responder a esse pedido de atração. O relato continua, porque agora, depois desse problema, depois dessa escolha, depois de fazer do meu jeito, eu vou pensar em como eu vou resolver esse meu problema. Se você vai para Gênesis 3, de 10 a 13, e ele respondeu: eu ouvi os seus passos no jardim, e eu fiquei com medo. Já pensou como era sentir medo para alguém que nunca tinha sentido? Porque eu estava nu, e
por isso eu me escondi. Justificativas. Deus perguntou, olha essa pergunta de Deus, quem é que falou que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi você de comer? Ele sabia a resposta? Sabia. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus pergunta então à mulher, o que foi que você fez? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Transferências de responsabilidades. É quando eu faço algo que não está legal e eu tenho que tentar projetar minha culpa em alguém, projetar minha responsabilidade em alguém, e colocar a culpa em alguém, porque eu decido que se a culpa é minha decisão, eu vou projetar no outro. Deus, foi a mulher aí que o Senhor criou para mim, não tem jeito não, deu errado. E ele olha para ela, imagina Deus, né? Olhando aqui Adão, justificando, volta para ela. Não, foi a serpente. A serpente fala, veio, falou, me dobrou, comi. Transferência de responsabilidade. A coisa mais deliciosa da pergunta que Deus faz, onde você está, é que quando Ele pergunta onde você está, é um chamado de responsabilidade. É um chamado de assumir a sua própria culpa, assumir o seu próprio erro, e isso não é ruim. Porque quando eu assumo algo que faço e digo que fiz, eu estou pronto para não me esconder mais de Deus. Não tem arbusto da tristeza, não tem arbusto da vergonha, não tem o arbusto da sujeira, não tem o arbusto da imoralidade. Esses arbustos existem, mas eles não precisam existir necessariamente para você. Porque atrás de um arbusto existe uma pergunta falando, onde você está? Repito, um Deus que sabe todas as respostas, mas insiste em fazer perguntas, porque Ele quer ouvir de você e de mim, onde é que nós estamos, por onde temos andado, o que temos feito. A pergunta onde você está, igreja, é um chamado de responsabilidade, é de assumir aquilo que eu fiz, é de entender que mesmo fazendo o que fiz, mesmo não sendo legal, Deus está sempre pronto para te abraçar de novo, Ele está sempre pronto para te receber de novo. Aí você pergunta, o que Deus quer? Deus quer reconexão, Deus quer restabelecer aquela paixão que você sempre tiver. Deus está sempre pronto para restabelecer aquele abraço que você sempre esperou dele. Ele está sempre pronto. Quem decide fugir, às vezes, é o próprio ser humano. Às vezes não, sempre, porque Deus nunca foge. Jeremias fala que o amor dele te atrai. Atração. E a gente segue pensando na seguinte situação. Antes desse versinho de Mateus, eu queria fazer uma perguntinha rápida para vocês. Amanhã é domingo, uma semana está começando. Se você parar para pensar, e eu vou dar 10 ou 15 segundos para você pensar, enquanto eu falo, você vai pensando. Quais são as 3 tarefas que você tem para fazer durante essa semana? 3 coisas importantíssimas que você precisa fazer durante a semana. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja segunda-feira, pode ser durante a próxima semana, mas eu tenho certeza que há pelo menos 3 tarefas que você tem que fazer. Tem? 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 Eu também tenho. E pensando assim agora, olhando para essas 3 tarefas, imagina que as tarefas estejam colocadas nessa parede, e só você consegue ler as suas próprias tarefas, só você consegue saber exatamente aquilo que você precisa fazer. E eu estou imaginando as minhas aqui também. Qual dessas tarefas tem a ver com reconexão? Qual dessas tarefas está respondendo assim, eu escondi porque eu estava com medo? Ou qual das tarefas responde aqui, Senhor, eu errei, eu estou aqui, mas eu estou sujo? E Deus fala, não importa,
mas eu pequei. Deus fala, não importa. Mas eu sou o pior que tem no mundo. Deus fala, não importa. Porque o desejo dele é reconexão, é buscar de novo, é encontrar de novo, é abraçar de novo. A mensagem do Deus de Gênesis e do Deus de Apocalipse é a mensagem do amor, é a mensagem do encontro, é a mensagem da pureza, é a mensagem da reconexão. Sabe aquela sensação de quando acaba a energia em casa, você fica meio sem saber o que fazer, e aí quando a energia volta, tem gente que até bate palma, fica feliz, dá risada, sabe aquela sensação de deu certo, reconectou, ligou, aconteceu. A mensagem de Deus é uma mensagem de espera para reconexão. E ele faz algo interessante em Mateus 11:28. Antes desse verso, alguém aqui está se sentindo cansado? Cansado física, mentalmente, ou cansado das coisas gerais que estão acontecendo nesse mundo? Às vezes cansa, né? A gente quer relaxar, às vezes cansa. Só que para os cansados também tem um convite. Mateus 11:28 fala assim: venham a mim. E não é um convite seletivo, é um convite abrangente. Todos os que estão cansados, todos, e sobrecarregados. E junto com o convite tem uma promessa: e eu lhes darei descanso. O descanso de Deus não é um cochilo de 2 horas. O descanso de Deus não é um sofá confortável. O descanso de Deus não é uma semana na praia. Isso é maravilhoso, mas o descanso de Deus é muito mais do que isso. Primeiro que é um convite que não seleciona pessoas. É um convite para quem está aqui, para quem não está aqui. É um convite para quem está longe, para quem está perto. É um convite para quem está no caminho tal ou no outro caminho. Não tem divisão. É o convite de Deus. Do mesmo Deus que lá atrás perguntou assim para Jó: viu, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Dando a entender: quem é você, afinal de contas, para dizer o que eu tenho que fazer? Um Deus que às vezes parece um pouco mais duro, mas na real ele só quer saber uma coisa da gente: onde você está. Que não importa onde você está, que eu te alcanço, porque o meu amor te atrai. Não importa onde você está, se você atrás de algum arbusto, de tristeza, de vergonha, não importa. Atrás da pergunta, onde você está, existe um convite de reconexão. O Salmo 23 é um salmo super conhecido de todas as pessoas, muitas pessoas. Esse salmo, especificamente no verso 6, fala o seguinte: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Quanto tempo? Todos os dias da minha vida. Todos os dias. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. No original, essa palavrinha acompanharão, ela vai além de acompanhar. É perseguir. A bondade de Deus te persegue. Como é que você se sente perseguido por uma coisa boa? Quando todo mundo quer você perto, quando você é importante para todos. A bondade de Deus é a melhor coisa do mundo, ela te persegue hoje. Não há lugar tão distante onde Deus não possa te alcançar. Não há horizonte tão escuro, tão denso, que os olhos do Criador não possam te enxergar. Que eu repito, por trás da pergunta, onde você está, existe uma mensagem de reconexão. Ele te quer de volta. E você fala: mas justo eu, do jeito que eu estou, exatamente do jeito que você está. Mas amanhã eu vou tentar arrumar algumas coisas na minha vida. Eu preciso de uns 2 aninhos para terminar tal coisa. Sabe qual é o melhor momento para você decidir responder a pergunta de Deus? É agora. Onde você está? E aí, diferentemente do que aconteceu, de falar: Senhor,
estava com medo, me senti com vergonha, peguei umas folhas de figueira e me cobri. A gente vai deixar as folhas da figueira da vergonha, as folhas da figueira do medo, as folhas da figueira da inveja, as folhas da figueira daquilo que nos afasta de Deus, e a gente decide de peito aberto falar: eu estou aqui. Não tem nada que me possa separar do seu amor. Quando Jesus convida: eu estou à sua porta e eu bato, ele bate. Ele não está arrombando a porta, ele não está entrando sem a sua permissão. Jesus só entra quando eu permito. Ele nunca entrou sem a minha permissão. Ele nunca entrou sem a minha permissão. Ele fala: se você abrir a porta, se você, é uma condicional, se você abrir. Se você não abrir, tudo bem, eu continuo batendo, mas se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você, eu vou almoçar com você, eu vou jantar com você, eu vou ficar com você. E a gente vai ser feliz junto. Porque quando a gente abre a porta, a gente responde ao chamado de reconexão com Deus. Eu sinto que Deus ele tem as melhores oportunidades. Só que quando a gente faz do nosso jeito, quando a gente faz da nossa maneira, no final, infelizmente, não dá certo. Mas do jeito de Deus, da maneira de Deus, dá certo. Deus tem esse amor que persegue a todos. Você pode fugir, mas Ele vai te encontrar. Romanos, para a gente ir para a parte final, Romanos 8, 38 e 39 fala assim: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus seja louvado por um amor tão lindo, um amor tão perfeito, uma capacidade tão grande de fazer uma pergunta tão simples e esperar uma resposta agora. Quando Deus pergunta: onde você está? Ele só quer que você saia de trás do arbusto e fala: Senhor, estou aqui. A gente não tem que se ajustar, Deus Ele quer ajustar. A gente não tem que arrumar o nosso próprio estilo, Deus Ele vai arrumar. A gente não tem que fazer do nosso jeito, Ele vai fazer do jeito dele. Que você tenha um sábado feliz, que você tenha um sábado abençoado. E ao receber essa pergunta de Deus: onde você está? Abre o peito e fala: estou aqui, Pai. Porque não tem nada, absolutamente nada, que possa me separar do teu amor. Deus te abençoe infinitamente. E que na brisa da manhã você ouça o passo, ou ouça os passos do Criador que quer se conectar com você. Amém.